Bom, vamos lá. Dando sequência aqui na série de vídeos que a gente está falando de como ter um 2026 diferente, né? Hoje nós vamos falar de ambiente e resultado, né? Então, por que mudar de ambiente é indispensável quando a gente pensa em mudar aí de nível, de patamar, de resultados, né? Então, muita gente ora aí por mudança, por prosperidade, né? Sempre nessas viradas de ano, mas continuam, né, fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, ouvindo, né, as mesmas conversas, se alimentando aí das mesmas fontes, né? Então, essa não vai ser uma pessoa que vai ter como mudar, né? Então, se você não entender isso, né, que para eu ter resultados diferentes, eu preciso ter mudanças, vamos lá, a gente precisa mudar isso aí, né? Então, nos vídeos anteriores, a gente falou de identidade e decisões, né? Então, hoje vamos falar disso, né? O que sustenta tudo isso que é o ambiente, né? E quando a gente fala de ambiente, né, a gente não está falando de ambiente físico meramente, né? A gente está falando de todo o contexto ali, né? Então, isso está relacionado a quem você ouve com frequência, né? Pessoas que você convive, as pessoas que normalmente você tem ali, né, contato, as rotinas, né, que você tem na vida, o conteúdo que você consome. Então, tudo isso molda, né, o que a gente chama do ambiente, né? Então, ele molda comportamentos, né, e as tomadas de decisão acabam sendo baseadas nisso, né? Então, por que às vezes a gente toma aí decisões, a gente quer tomar decisões, né, mas não vai para frente, né? Então, muitas vezes está relacionado a isso, ao ambiente que a gente está convivendo, né? Então, muita gente começa o ano com aquela decisão, né? Esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou construir, eu vou fazer muitas coisas, né? Mas as decisões, elas não estão alinhadas com esse novo nível, né? Com essa nova condição que você precisa atingir, né? Então, vamos lá, alguns exemplos aqui, né? Então, eu quero crescer, mas eu sigo convivendo com pessoas que só reclamam, né? Eu quero prosperar, mas eu vivo em ambientes de escassez, de pessoas que demonizam dinheiro, né? Eu quero mudar hábitos, mas mantenho a mesma rotina social. Então você não vai conseguir mudar, né? Então, decisões sem esse contexto do ambiente, ele não vai ser sustentável. Você pode até tentar ali por um tempo, mas logo isso você vai ver que não vai funcionar, né? Então, a gente precisa realmente, né, mudar essa questão. E aí o ambiente, quando a gente fala do ambiente nesse sentido, como a gente falou, é muito mais do que, e muito pouco está relacionado à questão de local físico, né? Mas a gente pode falar de, por exemplo, ambiente emocional, né? Então, onde eu descarrego minhas emoções, né? Quem te fortalece, quem drena sua energia, né? Então, ambiente intelectual, o que eu aprendo, né? O que eu estudo, o que eu estou consumindo de informação relevante, né? O que entra na minha mente diariamente, né? Quando a gente fala de ambiente espiritual, né? Com quem eu caminho espiritualmente, né? Sua fé te impulsiona para um lado positivo ou te paralisa, né? Então, e o ambiente relacional, né? Porque nem todas as pessoas que estão no nosso convívio vai conseguir seguir, vai poder seguir se a gente quiser mudar esse cenário, né? Então, Deus usa certas estações, né, para a gente avaliar isso, né? Se a gente precisa deixar pessoas ou levar novas pessoas, né? Então, se a gente quer subir de nível, a gente precisa avaliar isso, né? Então, a gente precisa ter ambientes certos, né, para que eu consiga manter ali uma frequência, né,
A frequência ela é muito importante nesse sentido, né? Que seria a intensidade que eu coloco nas coisas, né? Com a frequência devidamente ajustada, eu vou ter constância, né? E a constância, ela vai gerar aí resultados, né? Então você não precisa cortar todo mundo da sua vida, mas precisa avaliar aquelas que vão fazer sentido seguir ou não, né? Então vamos lá. Quando, né, a identidade está alinhada, né, então as decisões elas vão ser firmes, né, e o ambiente precisa estar adequado para sustentar tudo isso, né? Quando a gente consegue fazer isso, a prosperidade ela deixa de ser um esforço e ela vira consequência, né? Então, alinhe quem você é, né, como você decide e o que você vai permanecer fazendo, né? O que você precisa fazer para isso, que o resto vai ser aí consequência e você vai ter um ano aí com muita prosperidade, tenha certeza, tá? Se faz sentido aí para você, comenta aí. Grande abraço